Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Todo o mês, nós temos discutido sair da escuridão e ir para a luz. E nós demos a vocês a metáfora de um despertar de um coma. Nós também ligamos isto ao tempo da mudança. É muito difícil colocar você a par em uma canalização curta. Mas, basicamente, este tempo foi previsto. A mudança é o nome para uma consciência que desperta no planeta, como vista por muitas coisas acontecendo, tanto positivas quanto negativas. É uma batalha. Esta é a batalha que nós dissemos para vocês esperarem entre a velha energia e a nova energia. Alguns estão despertando com uma nova consciência e lutando contra aqueles que permanecem no velho. A velha consciência é aquela que quer guerra após guerra após guerra. É isso pelo que a humanidade é conhecida. Apenas dê uma olhada em sua história. Este é o ponto focal da mudança, o centro. Hoje eu gostaria de qualificar, para aqueles que não ouviram isto antes, o timing, o tempo da recuperação. Agora, a recuperação foi descrita para vocês como uma recuperação de uma doença. A doença é o coma, na qual a humanidade tem estado por éons de energia sombria. Sem ter iluminação, sem ter respeito pela vida. Uma civilização guerreira no planeta. Qual é o tempo? Isso pode surpreender você. Quanto tempo demorará e quando começou? Isso poderá surpreender você. Em primeiro lugar, está ligado à astronomia. E todas estas coisas poderão surpreender você. Você poderá se perguntar por quê. Mas muitas coisas estão ligadas com as estrelas, com a consciência humana, com a influência do Sol e da Lua e muito mais. Como meu parceiro descreveu em uma das respostas às perguntas de hoje. Portanto, a astronomia sempre desempenha um papel na consciência humana. Quando os maias construíram seu calendário, como famosos astrônomos, realmente, talvez uma das civilizações mais astutas com relação ao movimento das estrelas, especialmente o Sol. Quando você vai a qualquer um dos seus assentamentos antigos, seus lugares históricos, você encontra observatórios. E os maias os utilizavam intuitivamente para criar seus calendários que respondiam a um ciclo de mais de 5.000 anos da consciência humana. E é isso que eram. Alguma vez você já me ouviu dizer isso antes, que os calendários deles eram calendários de mudança de consciência. E a mudança que ocorreria em 2012 era tão grande em seus cálculos. A astronomia era tão grandiosa que eles precisaram jogar fora seu sistema mais antigo de calendários e criar novos. O que eles fizeram? Eles criaram calendários muito antes dos assentamentos maias desaparecerem. Eles têm calendários na estante, por assim dizer, para o ano 4000. Eles podiam fazer aquilo porque a astronomia era compreendida. E o movimento ainda é o movimento, até hoje. Eles viram o bamboleio de 26.000 anos da Terra e eles calcularam o meio dele. Quando começou e quando terminou, naquele ciclo de 26.000 anos. E a resposta foi, o meio dele foi 2012. E aí que aconteceria a mudança e iria em uma de duas direções. A humanidade ou destruiria a si mesma ou entraria em uma das consciências mais elevadas que ela já tinha visto. Mas não começou em 2012. E é isso que eu quero reportar a você. O timing deste despertar não é uma surpresa. Além disso, ele é lento. Mais lento do que você poderia imaginar. Essa precessão dos equinócios, em particular, é uma janela de mudanças. E aquela janela
tem uma extensão de 36 anos. O que eu estou dizendo é isto. A mudança tem uma extensão de 36 anos. Para a grande maioria da mudança, uma pequena mudança ao chegar, muita mudança acontecendo durante ela e depois mudanças menores depois. Agora mesmo, eu darei a vocês uma cena de onde vocês estão nessa janela de 36 anos, se vocês não viram isto antes. O fulcro sendo 2012, quando tudo começa a mudar, vocês estão vendo os resultados daquela mudança, o despertar, e eu darei a vocês os anos agora para que você tenha uma melhor ideia de quando isso começou e quando parará. O que você estava fazendo em 1994? Pois aquele foi o início dessa janela, essa janela de 36 anos. Houve alguma coisa que aconteceu na sociedade em 1994. Houve algumas indicações, talvez, de algumas mudanças que estariam vindo. Uma das coisas que meu parceiro fez bem cedo, em preparação para isto, foi publicar um livro chamado As Crianças Índigo. Aquela foi uma revelação daquilo que estava sendo visto por milhares. Um novo tipo de consciência das crianças estava aparecendo. E era uma consciência que era diferente de outras crianças. Tão diferente que então refletiria como elas aprendiam, o que elas aprenderiam, o que elas poderiam fazer e que tipo de rebeldes elas poderiam acabar sendo. E de fato, conforme isso progrediu, aquelas crianças são agora os professores. E elas estão vendo outras crianças índigo. Índigo não é uma aura. Nunca foi. É uma cor de denotação. Apenas diz a vocês quem elas são quando eu as descrevo. Houve muitos que tentaram coordenar a cor de alguma forma, com sua aura humana, mas não é. Não tem nada a ver com isso de forma alguma. É simplesmente uma descrição de um novo tipo de crianças. Meu parceiro escreveu o livro. Meus queridos, todas estas coisas foram precursoras para aquilo que então ocorreu, 1994 e depois 2012. 2012 é o meio da janela de 36 anos. Não é o começo, não é o fim. Então, onde termina? E quando eu digo termina, eu quero dizer que a janela para de ser a janela e muda para outra coisa. Ela não abre e depois fecha, como você poderia esperar em 3 dimensões, quando algo abre e então o vento chega, depois você fecha e o vento para. Não é isto. Vocês gradualmente entraram nela e vocês sairão gradualmente também, significando que é algo gradual. O fim desta janela, 2030. Vocês estão próximos dela, mas vocês também estão recebendo a energia que foi desenvolvida no fulcro, 2012. Meus queridos, vocês estão no ponto mais alto das diferenças agora mesmo, a serem vistas no planeta. E vocês estão vendo agora mesmo. É tão interessante que vocês então podem dar um passo atrás e começar a olhar para a história, para o que aconteceu, incluindo coisas que vocês desenvolveram, incluindo aquilo que é o movimento Me Too, a ideia de limpar o que é a igreja, aquilo que a igreja tem tido vergonha por éons. Estas coisas nunca aconteceram antes, não desta maneira. E há aqueles que poderiam dizer, isso nunca poderia ter acontecido devido à natureza humana, porque não se pode mudar aquilo que é a velha energia. Bem, mas vocês o fizeram. E está mudando. Países estão mudando. Atitudes estão mudando. O que as pessoas permitirão e não permitirão dentro de suas próprias sociedades está mudando. Nós já dissemos antes, observem aquilo que parece impossível. Observem aquilo que é onde as pessoas começam a se opor
Se seu governo não estiver fazendo as coisas de forma correta, não estiver cuidando deles de maneira correta. E corretamente significa com integridade, ou honestidade, ou transparência, que são as novas palavras que as pessoas estão começando a usar, talvez pela primeira vez, nos contextos em que estão sendo usadas. Esta janela de 36 anos é onde vocês estão. A maioria de vocês ouvindo a isto agora mesmo eram adultos quando a janela começou, e se não, vocês nasceram bem no meio da mudança. Vocês têm um atributo completamente diferente. Então, onde está você em tudo isso? Conforme você desperta deste coma da velha energia. Agora, aqui está um outro fato a respeito do tempo. Quando o indivíduo desperta de um coma, nos filmes eles abrem seus olhos e tudo está bem. E eles se lembram de tudo, e então os parentes ficam ao seu redor e dizem, sejam bem-vindos de volta. Não é bem assim. O despertar, a recuperação de éons de energia sombria pode durar anos. Vocês começam a estar conscientes de que é algo muito maior, vocês começam a aprender. Vocês começam a lutar contra a velha energia que diz a vocês que você é louco porque você está começando a pensar de forma diferente. Então você começa a ser consciente de coisas que você nunca soube antes. Você se encontra com pessoas que dizem coisas para você pensar a respeito. E ao longo de um período de tempo, você desperta completamente. Este é o tempo da saída do coma, da escuridão. E há muitos níveis nele. Vocês encontrarão aqueles que estão apenas despertando, outros que despertaram há anos atrás. E eles são diferentes, e eles soam diferente, e eles estão interessados em coisas diferentes, porque estão aprendendo. Como você fica com tudo isso? Eu acabei de descrever um fenômeno surpreendente, um planeta que desperta, e os giros do que acontece quando isso ocorre. Estas são as coisas que eu queria discutir com vocês e contar a respeito. Eu quero que você relaxe com tudo isto, consigo mesmo. Onde você está em tudo isto? O que você estava fazendo em 1994? Aqueles que dirão, há tempo para completar aquilo para que viemos? Sim, com certeza. Quando a janela terminar, simplesmente significará que a maior parte dos itens acionáveis teriam ocorrido. O que virá a seguir, então, será a continuação da recuperação. Vocês indo para a luz, abrindo a porta. Então, estas são as coisas que queríamos contar a vocês hoje, para que vocês possam relaxar um pouco mais, dentro de si mesmos. Se você está sentindo um despertar e não sabe por quê, ou se você está se perguntando o que está acontecendo comigo, para eu estar até mesmo assistindo essa canalização. Eu sei quem está aqui, e eu amo todos vocês por fazerem essas perguntas. E a maior de todas, será que há mais do que foi me ensinado? E a resposta? Sim. E assim é.